Olá, meus amigos, estamos de volta mais uma vez, professor Vitor Santos. Estou aqui para dar continuidade ao nosso projeto Código Penal Comentado. No bloco passado, o professor terminou de comentar com vocês o capítulo 2 da parte especial do Código Penal, do título 1. Estamos trabalhando ainda os crimes contra a pessoa. Já falamos de crimes contra a vida, já falamos de lesões corporais. Vamos avançar. Vamos iniciar o capítulo 3, ainda do título 1. Vamos começar a conversar sobre um bloco de crimes, não tão comuns assim em prova de concurso, mas quando cai costuma derrubar muito candidato, é o capítulo 3. Vamos começar a falar sobre os crimes que tratam da periclitação da vida e da saúde. Da periclitação da vida e da saúde é o nosso tópico de agora, então. Vai dos artigos 130 até o artigo 136. Mas antes de começar a falar do artigo 130 espécie, como o professor sempre faz, uma breve capitulação. É muito importante contextualizar para começar a trabalhar. Qual que é a nossa ideia principal nesses crimes, nos crimes de periclitação da vida e da saúde? A ideia central é a seguinte: diferente do que nós estudamos quando nós trabalhamos crimes contra a vida e lesões corporais, aborto, homicídio, quando eu falei para vocês de infanticídio, lesão corporal, todos aqueles crimes do capítulo 1 e 2 são crimes de dano, é isso mesmo. Todos os crimes do capítulo 1 e 2, crimes contra a vida e lesões corporais, são crimes de dano. Mas a partir de agora, nós vamos começar a estudar os crimes de perigo. Periclitação da vida e da saúde abarca uma série de 6 crimes que são crimes de perigo, tá certo? Existem várias espécies de crimes de perigo, não vou entrar muito nesse mérito agora, mas como o professor Kleber Masson bem pontua, os crimes desse capítulo 3, eles são crimes de perigo individual. O que quer dizer crime de perigo, professor? Dizer que o crime é de perigo significa dizer que eu não preciso lesionar o bem jurídico, basta expor aquele bem jurídico a um perigo, tá? E segundo, como eu disse, professor Kleber Masson, os crimes desse capítulo 3, periclitação da vida e da saúde, do artigo 130 a 136, são crimes de perigo individual, tá certo? Os crimes de perigo individual são aqueles crimes que expõem a perigo uma série de determinadas pessoas ou uma pessoa só individualmente, a depender do caso. Existe crime de perigo concreto, abstrato, e esses crimes aqui são crimes de perigo individual. Começando então com o primeiro artigo, o artigo 130, ele fala para nós exatamente o seguinte. Começando então com o primeiro artigo, o 130, ele fala para nós o seguinte, artigo 130. Perigo de contágio venéreo. Atenção, tá? Esse tema ele não é muito cobrado em prova de concurso, mas quando cai, geralmente cai esse, o 130. Perigo de contágio venéreo. Vou ler na íntegra para vocês. Artigo 130. Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou que deve saber estar contaminado. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa, ou seja, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo. Parágrafo 1º, aqui eu tenho a forma qualificada. Se é a intenção do agente transmitir a moléstia, pena reclusão de 1 a 4 anos. Opa, infração penal de médio potencial ofensivo, já que a pena mínima não passa de 1 ano. E o parágrafo 2º, somente se precede mediante representação, ou seja, trata-se de ação penal pública condicionada à representação da vítima. Qual que é a ideia principal aqui, pessoal? O núcleo esse crime, artigo 130, perigo de contágio venéreo, o núcleo do artigo é expor. Expor alguém. Expor significa pegar aquela pessoa e colocá-la em uma situação de risco. Expor aquela pessoa às proximidades com a doença, por meio de relações sexuais ou qualquer ato libidinoso. Atenção, concentração aos modos operantes do artigo 130. Eu só teria o crime de perigo de contágio venéreo se o autor do crime praticar a conduta mediante 2 tipos específicos de modus operandi. Ou mediante relação sexual, a cópula natural, o coito, digamos assim, ou qualquer outro ato libidinoso. Aqui englobando qualquer ato libidinoso que seja equiparado à conjunção carnal, tá certo? Como sexo anal, como sexo oral, qualquer tipo de exposição através de relação sexual ou ato libidinoso, que possa expor aquela pessoa, aquele sujeito passivo, a uma doença venérea, se encaixa pelo menos em tese no crime do artigo 130. Só continuar aqui, a contágio de moléstia venérea, de que sabe ou deve saber estar contaminado. E aqui, atenção, quando o aluno lê de que sabe, ele consegue enxergar aqui o dolo. Mas quando o candidato lê de que deve saber, ele acha que esse crime ele pode acontecer de forma culposa. Errado, pessoal. Esse crime não admite a modalidade culposa. Esse crime só pode existir na modalidade dolosa.
A questão é que quando ele sabe que tem a doença, pelo menos em regra, o dolo é um dolo direto, né? Ele sabe que tem a doença, mas não se importa em passar para a namorada, não avisa para a moça e continua tendo relação sexual, né? Expondo ela à doença, pelo menos em tese se encaixa aqui. E quando a lei fala que deve saber, aqui eu tenho um dolo eventual, aqui eu tenho um dolo eventual e não a culpa. Esse crime não admite a modalidade culposa. Quando a lei, o Código Penal fala deve saber, aqui eu tenho a figura do dolo eventual. Ele não sabe que tem a doença, também não quer contrair a doença, mas se ele fosse um pouco mais atento, ele poderia ter prestado atenção, tá certo? Então cuidado com isso. Informações básicas sobre o crime. No sujeito ativo, o professor Kleber Masson diz que o crime é de mão própria. É isso aí, tá? É um crime de mão própria. Primeiro, porque ele exige uma qualidade especial do sujeito ativo. Para praticar esse crime, você tem que estar contaminado, tá? Para praticar esse crime, você precisa estar contaminado com alguma doença venérea, como, por exemplo, sífilis, como, por exemplo, gonorreia. Se você é uma pessoa, né, que não tem nenhuma doença venérea, tá? Se você é uma pessoa que realmente não tem doença nenhuma, então, pelo menos em tese, você não pode praticar esse crime. Só quem pode praticar esse crime é a pessoa que está contaminada, aquela pessoa que outrora já contraiu a doença. Então, no sujeito ativo, o crime é de mão própria, tá? Ele também não admite coautoria. Ninguém pode transmitir a doença do cara pelo cara e nem com o cara. Estranho, né? Só ele é quem pode transmitir. Não dá pra delegar isso pra outra pessoa, tá? Então anota aí, no sujeito ativo, o crime ele é totalmente de mão própria, tá? Não admite coautoria, até admite participação e exige uma qualidade especial do sujeito. Tem que ser uma pessoa que já está contaminada. No sujeito passivo, o crime é comum, tá? Aí no sujeito passivo o crime é comum, qualquer pessoa pode ser alvo de uma conduta como essa. No sujeito passivo, o crime é totalmente comum. A tentativa, ela é perfeitamente admitida. O crime só existe se for praticado de maneira dolosa. Esse crime ele é incompatível com a forma omissiva, tá? Ele só pode ser praticado na forma de ação, tá certo? É um crime comissivo. E o mais importante é que esse crime ele é formal. O mais importante é que este crime ele é um crime formal. Como assim, professor? Lembra que eu disse para vocês que os crimes que nós íamos estudar aqui lá no começo desse vídeo eram crimes de perigo? Pois é essa a ideia, pessoal. Não precisa a outra pessoa contrair a doença, contrair a sífilis, contrair a gonorreia. Basta a exposição. Por isso que o núcleo é expor. E não é disseminar, não é fazer alguém contrair. Então, professor, imagine a seguinte situação. O sujeito, ele sabe, ou pelo menos deveria saber, que ele tem alguma doença venérea, como sífilis ou como gonorreia. E ele continua tendo relações sexuais sem se preservar, tá? Sem se preservar. Mesmo que a outra pessoa não contraia a doença, ainda assim o crime está consumado, tá certo? Então cuidado com isso. Só vem cá e me diz uma coisa. E imagina a seguinte situação. Imagina que o sujeito, ele é portado da doença, tá? De alguma doença venérea, ele tem sífilis, ele tem gonorreia, ele tem relação sexual com outra pessoa que também tem. E mesmo assim não se importa em transmitir, porque ele mesmo desconhece que outra pessoa tem. O que acontece? Não acontece nada, né? Não acontece nada, né? Nesse caso eu estou diante de um crime impossível, eu não posso expor a perigo de contágio uma pessoa que já está contaminada, não faria o menor sentido, tá certo? Então, enquanto no sujeito ativo tem que ser uma pessoa com, né, a doença, né, que já esteja contaminado com a doença, no sujeito passivo tem que ter uma pessoa que não tem aquela doença venérea. Porque se o sujeito passivo tem a mesma doença do sujeito ativo, então nesse caso não tem crime nenhum. O namorado tem sífilis, a namorada também. Um não conta pro outro. Eu tenho um crime aí. É claro que não tem, é um crime impossível, situação complicada. Você deve ter percebido o seguinte. O professor falou muito aqui de sífilis e gonorreia, tá? É importante lembrar para vocês o seguinte, a questão da AIDS prevalece, esse é o melhor entendimento, de que a AIDS não é doença venérea, hein? A AIDS, a síndrome da imunossuficiência, ela é uma doença que pode ser contraída, que pode ser disseminada, independentemente de ter ou não relação sexual. Para que eu tenha um crime do artigo 130, eu tenho que estar diante daquelas doenças que só podem ser transmitidas através de relação sexual ou de ato libidinoso. E a AIDS, a síndrome da imunossuficiência, ela pode ser contraída independentemente de ter ou não relação sexual, tá certo? Então cuidado com isso. O professor Kleber Masson sustenta que a pessoa que dolosamente contamina alguém com AIDS ou contamina culposamente com o vírus HIV, ele vai responder, a depender do caso, por homicídio doloso ou homicídio culposo, ou a depender do caso, tentativa de homicídio, tá certo? Então cuidado com isso. O crime do artigo 130 é um crime bem tranquilo, bem pequeno. Ah, e esquecendo, o crime também depende de representação da vítima para que tenha-se o início da ação penal, tá certo? Feitas então essas análises, já vê no próximo artigo, no próximo vídeo com o próximo artigo, o crime do artigo 131. Sai daí não, vamos voltar já já.